Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje temos duas convidadas especiais que vão falar sobre o tema hipnose não verbal raiz. Magnetismo e radiestesia terapêutica. Ficou curioso? E o curioso é que essas três ferramentas juntas virou um tema inédito aqui no Praticadamente. E aí, eu pergunto, o que você conhece sobre essas ferramentas? Ficou curioso? Então fique aqui conosco, que as nossas convidadas, Cecília Blank e Ilza Vivian, vão falar de que forma podemos interligar essas ferramentas e quais seus reais benefícios. Mas antes de passar a palavra para elas, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Cecília, agora eu passo a palavra para você. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ver a gravação, né? É um prazer estar aqui com vocês e um prazer trazer esse tema inédito, né? Então, eu venho apresentar a Ilza Vivian. Por quê? Nós nos encontramos num curso de hipnose não verbal. E daí ela comentou comigo, olha, eu tenho um sucesso na minha clínica, ótimos resultados, misturando a hipnose não verbal, magnetismo e radiestesia terapêutica. Daí eu falei, oi? Como que é isso? Eu quero saber. Então, nós montamos um curso para apresentar em Curitiba e estamos trazendo aí uma provinha para os terapeutas do Praticadamente, para vocês também conhecerem como que funciona, como que a gente consegue interligar essas três técnicas maravilhosas e potencializar os resultados. Então, com vocês, Ilza Vivian. Olá, pessoal, boa noite. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão ao Praticadamente, gratidão a Ceci, né? E nada é por acaso, nós nos encontramos e estamos aqui, preparando um curso aí bem legal para vocês. Então, eu sou a Ilza Vivian, eu moro em Itapema, Santa Catarina. Eu sou psicoterapeuta sistêmica. Sou hipnoterapeuta, tenho várias habilitações em hipnose clínica, hipnose transpessoal, hipnose não verbal, tenho a especialização em hipnose não verbal bioinformativa clínica, né, a hipnose não verbal neurofisiológica também. E eu fui convidada pela Ceci, então, para a gente estar montando um curso, né, para trazer ali para vocês. Na verdade, é um curso para quem ainda está começando, certo? Na hipnose não verbal, né? Por isso que a gente trouxe a hipnose não verbal raiz, porque existem várias associações, né? Na hipnose não verbal, né? Tem mesmerismo, fascinação, né? A própria neurofisiológica, né? A própria bioinformativa clínica. Então, a gente tem várias misturas com a hipnose não verbal, que é muito legal, né? Inclusive, eu vou trabalhar no sindicato aqui, né, em atendimento com hipnose para dores crônicas. Então, assim, todas essas associações, elas vêm para somar com a hipnose não verbal, que para mim já é a cerejinha do bolo, né? Porém, assim, a gente pensou em estar fazendo um curso de base realmente
para quem ainda está pensando em começar a trabalhar, né, com a não verbal. Então, quem já é terapeuta, quem já é hipnoterapeuta, mas ainda não trabalha com a não verbal, né? Então, esse curso ele vai ser uma formação de base, certo? E aí a gente vai, né, associar isso também. Então, assim, a primeira parte, ela será apenas a hipnose não verbal, né, de base ali. E depois, né, como bônus, eu falei, vamos colocar, então, a radiestesia e o magnetismo para clínica, tá? Então, é simples, é um processo simples, não tem nada, assim, de complicado. Quem já estuda magnetismo pode estar até bem mais à frente disso, tá? Por quê? Porque para a gente conseguir atender qualquer cliente, a gente tem que simplificar, né? Até porque nós temos pouco tempo de atendimento. Por exemplo, eu atendo no coworking, né? Que eu tenho 1 hora de atendimento. Então, basicamente, a gente consegue ali 40 minutos, né, aproveitado, assim, para o atendimento, 40 a 45 minutos. Então, não dá para fazer uma coisa muito complicada. Então, eu trouxe a minha experiência, o que funcionou para mim, o que funciona para os meus clientes, aonde eu tive mais resultado. E, às vezes, a gente tem resultado justamente na simplicidade, né? Não precisa ali, complicar muito. Quem já trabalha com magnetismo, com mesmerismo, com fascinação, com certeza está muito à frente, né? São aí técnicas já muito mais avançadas. Eu trabalho com a hipnose não verbal e eu associei com algumas técnicas de magnetismo que dá para usar dentro desse tempo que a gente tem de atendimento, né? São simples e mesmo assim ele traz resultado para os nossos clientes, que é isso que importa. A radiestesia, ela é uma coisa um pouco mais nova para mim, mais ou menos uns 6 meses que eu venho estudando a radiestesia. Comecei primeiramente aplicando em mim, eu me interessei pela radiestesia para mim e comecei a ter muitos resultados com a radiestesia e com a radiônica, né? Por exemplo, com equilíbrio dos chakras. Como eu trabalho com a psicoterapia sistêmica, eu trabalho diretamente com relacionamentos, eu sentia constantemente os meus chakras desalinhados ali, sabe? Em desequilíbrio. Quem trabalha com reiki, né? Quem já tem esse conhecimento ali dos chakras vai compreender o que eu estou falando. Eu absorvia muito a energia das pessoas e eu estava sempre com algum problema. Eu sentia muito a minha energia muito baixa. Às vezes, se eu fizesse 2 atendimentos no dia, eu tinha que dormir. De tão assim, parecia que eu ficava cansada, sabe? Fisicamente esgotada. Eu comecei a comer, engordei, e eu não sabia que era a minha energia, na verdade, que, sabe, estava sendo sugada. E eu não sabia como resolver isso. Eu cheguei a pensar a parar de atender, né? Eu cheguei a pensar nisso porque eu comecei a perceber que realmente era devido aos atendimentos que eu estava me sentindo daquela forma. E aí eu descobri a radiestesia e comecei a aplicar em mim. Primeiro foi o magnetismo, né? Eu fiz o curso do Dr. Marco Parede, magnetismo, e aí eu comecei a aplicar algumas técnicas do magnetismo em mim, e eu vi que era legal, que dava resultado, tá? Inclusive, na formação, eu não coloquei aqui na apresentação, porque, né, a gente não tem muito tempo, mas na formação eu vou passar 2 técnicas, né, que eu aprendi, que é pro profissional, tá? Então, tem as técnicas pro atendimento clínico, né, que a gente vai fazer com o cliente, e tem técnicas também pro profissional, tá? Para vitalidade, né? Para ter mais disposição, certo? E aí, logo depois, foi a radiestesia. Então, descobri a radiestesia, me apaixonei, comecei a aplicar em mim. Aí eu vi que tinha excelentes resultados. Eu falei, poxa, legal isso daqui, né? E aí comecei a aplicar com pessoas da minha família. Comecei a trabalhar com a radiestesia e radiônica. Comprei até a mesa, depois eu até mostro para vocês, mas eu não utilizo a mesa hoje, tá? Nos meus atendimentos.
eu utilizo realmente só o magnetismo e a radiestesia na clínica, e quando, né, aí eu vou explicar para vocês também, que no final do atendimento a gente tem a opção de oferecer para o cliente um tratamento continuado com a radiônica, que aí já é a parte de gráficos, tá? Que é uma coisa que eu gosto muito, dá muito resultado também. E aí, né, depois de ter feito esse processo comigo, com pessoas da minha família, com amigos, eu tive a ideia de, por que não, então, né? Se está funcionando, se eu estou tendo resultados, por que então não levar esses resultados para os meus clientes, para que eles também, né, tenham mais resultados ali. E aí, eu acredito que potencializou, né, o efeito da hipnose não verbal, tá? Então, é essa metodologia que eu trabalho hoje, né? Fora ali os atendimentos em psicoterapia sistêmica que eu faço, né, com ali a parte de relacionamentos, quando realmente eu trabalho com a não verbal, é essa associação que eu estou usando para os meus atendimentos, com resultados, mesmo na simplicidade deles. Você vai querer compartilhar a tela? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone. Se não, gente, eu falo 1 hora, tá? Por isso que eu gosto de psicoterapia sistêmica, porque eu trabalho com aconselhamento. Posso pedir para compartilhar aqui, André? Pode. Ok. Já pode. Tem uma pergunta, Vivian. Você usa pêndulo? Uso. Vou passar para vocês aqui. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, que eu já vou mostrar para vocês, tá? E vou explicar também qual pêndulo que é melhor para utilizar e por quê, tá? Querem saber? Já vamos começar por aqui? Interessante. Tá, então já vou até explicar isso, já que teve a pergunta ali, tá? O pêndulo, ele é a nossa ferramenta principal, tá? Na radiestesia. Eu uso pêndulo de madeira, ó, dá para ouvir? Ele tem chumbo dentro, tá? Ele é o melhor para trabalhar, gente, porque ele não impregna por causa da madeira, tá? E do chumbo, ele não impregna. Eu tenho aqui também, ó, o pêndulo que eu usava quando eu comecei. Vou mostrar para vocês. Que é de cristal de quartzo, esse, olha, é branquinho, ó. Dá para ver? Tá? Ele é bem legal, só que esse eu deixei ele para uso pessoal meu, porque ele impregna muito fácil. O que é impregnar? Ele impregna com a energia da pessoa. E se a gente está fazendo um tratamento, a pessoa tem ali os problemas, né? As questões energéticas que a gente está fazendo um trabalho de limpeza. Mas quando a gente faz esse trabalho de limpeza, as questões ali da energia, né, densa, tudo, ela vem para o nosso material, tá? Por isso que aí eu optei, então, pelo pêndulo O de Irmo madeira. perguntou se esse aí é o do padre, o de madeira. Eu não entendi a pergunta. Do padre? Não entendi. Pode explicar, Irmo? Esse pêndulo de madeira ele tem um nome, eu não lembro o nome específico dele, mas são 3 modelos, 3 ou 4 modelos de madeira. Eu não lembro se é padre do sacerdote, mas eu lembro que tem esse que ela mostrou, é bem parecido com esse que era esse modelo. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim. Não, não é. Esse daqui ele é egípcio, tá? Ele é parecido, mas ele é o pêndulo egípcio esse, tá? Ele tem o chumbo aqui. Certo? Mas então, tá? O pêndulo, ele é a nossa ferramenta principal, certo? E por que o de madeira, né? Então, porque ele não impregna. E também, gente, a madeira, né? Como ela já tem essa questão de não impregnar, ele responde, tá? Ele responde mais nítido, assim, digamos, flui, né? A radiestesia flui. Vou ver se até consigo demonstrar para vocês aqui, ó. É que tem muita energia, né? São várias pessoas assistindo, mas acho que a gente consegue fazer ele se movimentar. Não sei se vocês conhecem, né? Já tem um contato com o pêndulo, tá? Ó,
na minha mão. Sim. 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 Tá vendo, ó? Ele tá devagar porque tem muita interferência, tá? Mas geralmente ele gira bem rápido. Então pode ver que a mão, ó, parava, tá? Mas isso daqui é a parte prática que aí tem cada um que vai determinar, certo? Mas já respondendo ali aquela pergunta. Então, pessoal, vou passar uma apresentação aqui para vocês, tá? E Antes aí, de você continuar com o pêndulo, só um comentáriozinho no chat. A Guliana, é Guliana? Eu não sei se fala assim o nome dela, ou Juliana. Ela disse Juliana. que é Juliana. É italiana, né? Italiana. Quem manda o italiano aqui é o Paolo. também sou. O Andrea sou. também, ó. É É. Paulo Mazzarella, Andrea É. da Fara. Nossa, Tutti então, italiani qui. Tem estamos todos em muito. família, então, né? Ela falou que o de metal também não impregna. O de metal também não tem problema, pode usar tranquilo. Legal. O de pedra impregna, gente. Sim, Bastante. todos esses de cristal, todos esses de pedra, qualquer tipo de pedra não dá para usar, mesmo que é complicado. Se eu for usar entre um atendimento e o outro, você teria que fazer uma limpeza, mas como? Impossível. Sim, não Tá. não dá tempo. Não dá tempo. Então, vamos lá, tá? Só trouxe uma frasezinha aqui para nós, né? Para aqueles que acreditam, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não acreditam, nenhuma explicação é suficiente, né? Só trouxe para a gente ter a consciência de estar sempre aprendendo, né? Estar sempre com a nossa mente aberta. É claro que a maioria, principalmente quem já trabalha com isso, vai estar bem mais adiantado, tá? E eu trouxe aqui de uma forma mais simplificada realmente para quem está iniciando. E explicar como é que eu faço ali a interação, então, da não verbal com o magnetismo e a radiestesia. Não estou conseguindo passar para frente aqui, gente. Como é que eu faço aqui? Ó, para você passar para frente, você tem duas opções. Ou você vai com a tua setinha do computador para a esquerda e direita, no caso, né? Eu não estava indo. Ou então você vai lá no... conseguiu? Consegui, não? Ah, A seta do computador não estava indo, tá? É que às vezes ele está pensando, então ele demora, por isso. Olha lá, tá vendo? Ele foi até para frente de novo, né? Sim. Então, alguns tópicos, tá? Esses slides eu uso para trabalhar, então só fiz uma adaptação aqui, só para a gente entender, tá? Então, o que é magnetismo, tá? Quem já trabalha com magnetismo, né? Sabe muito bem o que é, né? Quando a gente pensa em magnetismo, quando a gente fala em magnetismo, nada mais é do que uma vitalidade, né? Magnetismo é nosso, né? Todos os seres, mas nós como seres humanos ali, a gente já tem todo esse potencial dentro de nós, né? Então, é o nosso sopro mesmo de vida ali, é um processo natural, todos nós nascemos com essa força interior, né? Todo o nosso potencial está dentro de nós, tudo isso a gente trabalha em qualquer terapia, né? Independente do que seja, a gente sempre trabalha ali autocura, então, né? Tudo está dentro de nós, né? E como nosso potencial, né? Ele é todo nosso, a gente também tem o potencial destrutivo, né? De causar ali desequilíbrios e tudo mais, né? Quando a gente causa esses desequilíbrios para nós mesmos, independente de qual momento que foi da vida, né? Igual mesmo a criança ali, né? Durante a formação da sua personalidade, dentro da sua capacidade de interpretação, ela também acaba causando desequilíbrios inconscientes e trazendo isso para a vida adulta, né? Por isso que a gente trabalha, assim, a autocura ali, né? Qualquer técnica terapêutica, a gente trabalha a autocura. Então, tudo está dentro de nós. Mas o mais lindo, assim, do magnetismo é a gente conhecer isso e poder, né, trazer isso para fora e olhar para dentro e falar, não, realmente isso é inerente à condição humana, né? Eu tenho esse potencial dentro de mim, como é que eu faço, então, para desenvolver isso? Porque conforme a vida vai avançando, a gente vai perdendo essa capacidade, né? A gente vai perdendo essa vitalidade, as coisas vão acontecendo. E aí a gente se esquece, né? O ser humano, ele se esquece que ele tem todo esse potencial dentro dele, tá? Então, o magnetismo, né? Resumidamente, ele é essa nossa vitalidade,
quando a gente resgata o nosso magnetismo, a gente resgata o nosso potencial de ação, né? Então, a cegueira em relação às nossas condições, né, de termos plenos potenciais, é o que causa, então, a perda dessa nossa vitalidade, vai nos deixando ali perdido no deserto da vida, né? Com depressão, com ansiedade, com várias síndromes, com síndromes do pânico, a gente vai se perdendo ali pelo caminho. Então, a gente pode, assim como outras técnicas também, mas a gente pode olhar o magnetismo como uma bússola, né? Como um redirecionamento. Uma vez que a gente, né, tem consciência desse nosso potencial de tudo mais, a gente pode utilizar várias ferramentas, então, para a gente voltar, né? Para ir de reencontro com esse nosso potencial de ação. E elevação do nosso nível de consciência, tá? Por quê? Porque quando a gente perde a nossa vitalidade, a gente vai perdendo também nosso nível de consciência, certo? Eu estudo também ciências espirituais e a gente trabalha muito com essa questão ali de nível de consciência. Então, pessoas que estão, né, vibrando negativo, né, que é ali na tabela, até 200, né, até 199, a gente fala que a gente está no negativo, né, só acima de 200 que a gente está no positivo. Então, quando a gente está nessa faixa, a gente está vibrando no negativo, junto, né, com a vibração negativa, a gente já tem ali pensamentos autodestrutivos, né, a gente tem baixa autoestima, nós temos sentimentos, por exemplo, de culpa, que é um dos mais baixos que tem, né, na tabela vibracional, todos os sentimentos que a gente considera que não são tão bons, né, raiva, a raiva ela é até impulsionadora, tá? Mas ela também ainda vibra negativo. Então, assim, nível de consciência abaixo de 200, tá? Grande parte de nós, da população, ela está nesse nível. E aí a gente perde parte da nossa vitalidade, tá? E, né, consequentemente, parte ali do nosso magnetismo que já era o nosso potencial de ação ali, né? Era para ser, pelo menos. Mas, né, como é que eu posso usar o magnetismo no atendimento clínico, né? Por ser um processo natural, nós podemos usar técnicas que despertem aquilo que o cliente está necessitando, tá? Porém, assim, por que que eu uso realmente as técnicas mais simples, né? Porque para a gente olhar mais a fundo a necessidade do cliente, nós temos que ser profissionais que trabalhamos com várias técnicas, que temos realmente um conhecimento mais aprofundado do ser humano, para a gente entender o que está acontecendo com ele, né, para poder realmente trabalhar ali individualmente, resolvendo ali, ajudando a resolver as questões de cada um, né? Então, para conhecermos esses mecanismos de funcionamento, e usar o magnetismo no atendimento para profissionais já atuantes, tá? Com técnicas ou terapias especializadas no comportamento humano, que tenham condições de analisar, tá? Então, isso que eu estou falando, né? Para trabalhar com magnetismo mais aprofundado, e depois ali vocês vão entender, né, o que seria mais aprofundado, seria conhecimentos mais específicos, né? Por exemplo, os 4 temperamentos, eles estão diretamente relacionados com o magnetismo, né? Quem estuda o magnetismo já teve acesso a essa informação, tá? Porém, pensa, numa consulta num atendimento de 40, 45 minutos, a gente não tem como descobrir o temperamento do cliente, né? A gente percebe algumas coisas, durante a anamnese a gente consegue também, né, entender um pouco do funcionamento do cliente, mas não dá para fazer uma análise aprofundada, né, da personalidade dele, do temperamento dele. Tá, temperamento, gente, é aquela questão dos 4 elementos, tá, que é fogo, água, terra e ar, tá? É isso que diz respeito ao temperamento e que é ali uma das bases do magnetismo, mas a gente não tem, né, como ter esse conhecimento, tá? Então, ó, análise de comportamento do cliente em relação à sua situação atual, né? Estado, tá ansioso, tá depressivo, né? Tá com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá com outros, né? De repente, síndrome do pânico, ou até relacionado a términos de relacionamentos mesmo, né? A gente sabe que acontece várias coisas ali.
A personalidade do cliente, ele é mais calmo, mais agitado, é mais pacífico, né, é mais triste, ali tem uma tendência à depressão, ou é uma pessoa já feliz, né, ou mais animada, ou uma pessoa desanimada, né, que é diferente de ser triste, ser desanimado e outros, tá? Histórico familiar, histórico de relacionamentos, né, e tendência de repetições de padrões, né? Quando a gente trabalha com a sistêmica, a gente vê muito essa questão de repetição de padrões, tá? Muito, tá? Isso daqui é um exemplo de aprofundamento, tá? Eu dei esse exemplo para vocês entenderem que se a gente for olhar para tudo isso para fazer um atendimento muito aprofundado, a gente não tem tempo, tá? Essas coisas, então, tem que ser um profissional que trabalha com várias técnicas e tem um profundo conhecimento humano para trabalhar com isso, tá? Então, assim, o que eu fiz, né? E assim, ó, as melhores técnicas terapêuticas, né? Psicanálise, psicoterapia, programação neurolinguística, neurociências, em especial as do comportamento, né? O próprio coaching, porque durante o processo de coaching a gente tem um conhecimento do estado atual do cliente, onde ele quer chegar, outras coisas mais. Leitura corporal reichiana é ótimo. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com leitura corporal, mas é maravilhoso, porque daí você já, só de olhar para o cliente, você faz uma leitura dele, né? Claro que a leitura corporal não é só uma leitura do corpo da pessoa, né? É uma leitura não verbal também, de comportamento, até como a pessoa senta, como ela se posiciona, né? A gente também consegue ali fazer um pouco da leitura da personalidade, tá? Estudo dos 4 temperamentos, até deixei em maiúsculo justamente pelo aquilo que eu já falei, né? Por quê? Porque o estudo dos 4 temperamentos, ele está muito relacionado com o magnetismo. Então, quem for depois estudar magnetismo, quem for aprofundar nisso, vai ter uma clareza melhor, né? Qual que é a ligação do magnetismo com os 4 temperamentos, tá? Faz muito sentido. A própria consciência sistêmica, né? Que é o que eu trabalho, e outras técnicas também, né? Porém, algumas podem ser usadas para todos os atendimentos, mesmo para quem trabalha apenas com hipnose. E é isso que eu trouxe para vocês, tá? Mais simplificado. E o que dá, o que a gente consegue fazer, né? Em 40, 45 minutos ali, certo? Então, o que é? Para profissionais que trabalham apenas com a hipnose clínica, né? Ou com a hipnose não verbal, né? Que está no começo ainda, a gente pode utilizar uma dessas 3 técnicas que não são ali nem agressivas, nem evasivas, não apresenta nenhum efeito colateral e tem resultados excelentes, e são coisas que a gente consegue, nesses poucos minutos, associar, então, né, com a hipnose não verbal, tá? Lembrando, gente, que no primeiro atendimento a gente não faz, tá? Se quiser fazer, não tem problema. Mas o que eu trabalho e o que eu falo para vocês? O primeiro atendimento de não verbal, o ideal é fazer a não verbal raiz. A não verbal que a gente conhece ali, a base, né? Faz a não verbal, deixa a pessoa ali 40, 45 minutos no processo, né? Observa, né, os efeitos fisiológicos, tudo o que está acontecendo, e deixa a pessoa, nessa primeira vez, passar pelo processo dela, tá? Deixa o corpo fazer o que tem que fazer, deixa a mente ir aonde ela tem que ir. Nossa mente, ela é extremamente inteligente, né? Quem já trabalha com a não verbal já conhece o processo, sabe que a mente, ela vai buscar, ela vai exatamente na informação que precisa, né? Ela geralmente, ela trata, né? Eu falo que a hipnose não verbal é como se ela fosse fazendo um escaneamento. Então, você colocou o cliente no processo da não verbal, deixa a mente trabalhar. Ela vai onde precisa, onde mais precisa, e ela vem, né? Durante a homeostase, ela vem ali reequilibrando o organismo, trabalhando as traumatizações onde precisam ser trabalhadas, tá? Então, a mente, ela sabe perfeitamente o que ela tem que fazer e onde ela tem que ir, tá? A partir do segundo atendimento, aí sim, aí fica legal a gente usar o magnetismo e a radiestesia. No segundo, no terceiro, se a pessoa quiser fazer mais também, pode fazer. E até, por exemplo, se a pessoa já fez 3 sessões de hipnose não verbal, não precisa nem ficar colocando ela novamente no processo de hipnose não verbal, tá? Faz o magnetismo e a radiestesia, que vai fazer essa limpeza energética, né, da aura da pessoa ali, né, o que precisa limpar,
e vai para radiestesia radiônica. Oferece para ela um tratamento continuado com gráficos, né? Com pêndulo, com gráficos aí, né? Para quem já conhece a Juliana, né? Que já trabalha, acho que, né, tem mais gente, né? E você gosta de trabalhar com a radiestesia? Então, Viviane, na verdade, assim, o primeiro curso que eu fiz na minha vida, eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 49, foi de radiestesia, gemoterapia e radiônica. Então, eu estudei muitos anos radiestesia e radiônica, eu fui aluna direta, assim, de um aluno do Juan Ribot, né? Então, fui numa época que nem existia mesa radiônica, para você ter uma ideia, a gente usava os gráficos tudo separado, tudo em separado. Mas, assim, eu usei muito, a gente treinou muito. E naquela época, não sei se eu era muito nova ou não, mas, assim, eu não tive resultados, assim, realmente concretos. Estou sendo sincera para você, da minha experiência, tá? Minha experiência e de outras pessoas que fizeram comigo. Naquela época estavam se desenvolvendo vários aparelhos radiônicos que dizem que tinha resultado, tal, mas eu não cheguei a me aprofundar neles. E eu acabei, na verdade, largando mão da radiestesia e da radiônica, né? Então, assim, eu acredito muito na radiestesia como a principal função dela, que é a de captação de energias telúricas e de energias, né, do homem, de outros seres viventes, né? Naquela época a gente aprendia que, por exemplo, na França não se vendia uma casa se não tivesse um radiestesista fazendo a análise energética da casa, né? Não sei hoje ainda como é que está por lá, mas se dizia que era importantíssimo isso para eles, por exemplo, né? E então, assim, eu abandonei, realmente eu não estou mais ligada nisso. Então, eu não estou na prática com radiestesia radiônica. Eu não tenho vontade de retomar isso agora. Né? Tanto que eu vim para a tua live para tentar entender que você fazia junto com a não verbal. Mas aí eu entendi que, na verdade, são processos separados. Na verdade, você monta um protocolo holístico, né? Com algumas sessões e que em uma dessas sessões você aplica, né? Essa parte em separado. Ok. Deu para entender. Exatamente. Mas eu estou sendo sincera com você, porque não adianta chegar aqui e ficar floreando e falando coisa que não é real. Que a minha experiência é essa. Às vezes era aquele momento, porque, na verdade, né, como é que eu vou dizer, o canal da radiestesia somos nós, né? Tanto que não é recomendado que a gente trabalhe com esse tipo de energia quando nós não estamos muito bem, né? Ou quando nós não estamos ali muito conectados, né? Então, às vezes era aquele momento. Não tem a ver, não. Imagina, o melhor momento da minha vida foi aquela fase da minha vida. Não isso, não com pessoa, mas a conexão, às vezes, com o próprio material, sabe? Eu não sinto força, sinceramente, eu não sinto força na radiônica e na radiestesia como algo realmente que impacte, principalmente agora no momento que a gente está falando de espiritualmente e como é que fala? Eu acho que, por exemplo, uma sessão de hipnoterapia é uma coisa que tem muito mais resultado do que uma sessão de radiônica. Eu acho que a mente da gente é muito mais potente, muito mais forte e que traz muito mais resultado do que você colocar o nome de uma pessoa num gráfico, num símbolo e esperar o resultado energético daquilo. Estou sendo sincera com você. Eu tenho excelentes resultados, principalmente Eu acho que a pessoa consegue trabalhar muito mais rápido, muito mais eficiente, diretamente, do que você ficar esperando então, aproveitando, trabalhar por ela, entendeu? Aproveitando esse tema, o Walter, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele falou assim, a minha dúvida é a seguinte, está no chat. Esse tipo de terapia está segmentada para a crença espiritualista, como faz com pessoas que não têm essa crença, ou você segmenta o atendente apenas para quem tem essa crença espiritualista? A primeira coisa que nós temos que considerar é o livre-arbítrio do cliente, tá? Então, eu não faço nada e nenhum atendimento sem autorização do cliente, principalmente a parte de radiônica. Por isso que a radiônica eu deixo para o final e eu pergunto para a pessoa se ela quer algum gráfico, alguma coisa, tá? E independente, é a experiência de cada um, eu tenho excelentes resultados, né, com a radiestesia, com a radiônica, e assim, é o livre-arbítrio de cada um, é o momento de cada um, né? Realmente... Também não é espiritualista, tem razão, sim, com relação a ser espiritualista, não é, realmente ela
ela é baseada mais baseada em coisas científicas. A Não é radiônica, científica, sim. mas A sim. radiestesia, sim. Né? O magnetismo que eu acredito que ele vai mais para o contexto espiritualista, assim, né? Mas a radiestesia, geralmente, quem trabalha... Aliás, os melhores profissionais que eu acompanho, que eu vejo hoje, são, por exemplo, engenheiros, né? Então... Agora, olha, eu vou Meu falar uma coisa, professor vou era botar engenheiro mais... eletrônico, para Vou ter uma botar mais ideia. lenha na fogueira. Com relação a magnetismo, já estão tendo equipamentos testando e comprovando o magnetismo. Inclusive, tem uns testes interessantes aí com relação ao magnetismo. Então, assim, é muito polêmico até não se ter equipamentos que comprovem alguma coisa, né? Como você colocou. Por isso que eu te Magnetismo, aí falei... já entrou em outra, aí eu já sou apaixonada. Então, o que eu falei assim, como ela falou, né? A radiônica eu não conheço, né? A radiônica eu não conheço, mas já tem comprovações. Então, assim, o que importa, eu acredito, é dar o resultado, o benefício lá para a pessoa que deseja ter aquele resultado, né? Isso que é importante. Mas Sim. vamos lá. É porque, assim, olha, quando a gente olha para um contexto, né, da parte espiritual, aí entra realmente a crença da pessoa, né? É o que ela acredita. Então, por exemplo, tem gente que leva para o lado da ciência, né? E são técnicas científicas, na verdade, né? São engenheiros, né? Pessoas, assim, que desenvolvem mesmo ali a radiestesia mais profunda mesmo, né? São realmente profissionais dessa área, tá? Porém, o que eu entendo, tá? O que eu entendo. Tudo, né, na vida é constituído por átomos, né? Então, tudo é energia. E a energia, ela se movimenta, né? E, né, quem estuda um pouco de física quântica, para quem acredita, né, tem a questão ali da dupla fenda, do olhar do observador. Aqui a gente está indo para um outro viés, tá? Só para a gente trazer essa questão, é espiritual, não é espiritual e tal, né? Então, assim, a gente pode levar simplesmente para o viés científico, né? E a gente pode olhar, sim, no contexto espiritual, né? Por que não? Porque tá, não é um contexto religioso, tá? Espiritualidade é diferente de religião, né? Todos nós somos espírito, né? Energia, ela pode ir simplesmente para a ciência, e ela pode ter essa interação com a espiritualidade. Eu, particularmente, eu acredito muito, né, na ciência, na física quântica, e acredito, sim, também na espiritualidade, nessa questão energética, espiritual, né? E que todos nós estamos ligados através de átomos e tudo mais, né? Então, é muito relativo falar, olha, o gráfico não funciona quando outras pessoas que, às vezes, acreditam nisso, têm resultados. No meu caso, eu adoro trabalhar com gráficos, né? Se foi apenas uma crença minha, eu não sei, mas para mim funcionou e funciona, né? Eu não uso a mesa radiônica, igual a Giovana falou, eu tenho gráficos separados, tá? Só trouxe alguns aqui para vocês verem, mas eu tenho muitos gráficos, agora eu pedi de madeira, e assim, então, às vezes a questão de olhar, né, para o lado da espiritualidade, é simplesmente, às vezes, uma questão de crença, né? Então, às vezes, a pessoa que leva muito para o lado da ciência, não coloca, digamos, entre aspas, essa fé, aí pode não ter exatamente o mesmo resultado, e outra pessoa, de repente, que acredita simplesmente na ciência, mas que acredita que vai, né, pegar um gráfico deste de proteção e que vai funcionar, ela se sente protegida e pronto, né? Então, não dá para a gente falar, funciona, né, ou não funciona. É o momento de cada um, é a crença de cada um, e a gente tem que respeitar. É verdade. Vou te interromper só uma vez, que eu acho que é uma contribuição boa. O Irmo, ele falou... O André quer falar? O André tem acho que ele está com alguma dúvida aí. Só um instantinho que eu vou só falar aqui, ó. O Irmo, ele falou um livro bem interessante, que é A Vida Secreta das Plantas, que ajuda quem está em dúvida a procurar ver com relação a esse livro. Fala, André. Eu quero falar para o Irmo que ele está cultuando gnomos. Eu quero falar isso. Eu também uso radiestesia, tá? Só para colaborar com o processo nosso. Eu uso ele é um tipo de uma resina, e ele é de cobre, um Pentateuco, os negócios assim. Eu não lembro muito o nome, que faz tempo.
eu uso ele no processo de benzimento, no processo de cura. E assim, os resultados, quando coloco o gráfico em cima de uma parte do corpo, por exemplo, a pessoa ela vem doente, está com o joelho dolorido, você coloca os 6 flechas, 17 flechas, mais esse gráfico, o desenho, o resultado do retorno é sempre bom. Uhum. A ideia, na verdade, né, para somar, não é nem se é, se não é, né? É o resultado É o resultado. naquele momento. Às vezes eu sou muito melhor mexendo com os cristais, com os quartos ou com as essências do que com a radiestesia. É, eu gosto da radiestesia, né? Ela produz bons resultados, mas são momentos, assim como eu também oriento alguns clientes que eu tenho uma afinidade de tomar banho de ervas, como aprendi na minha infância, na época, né? Banho de fogo, que é o carvão quente na água. Existem outros métodos e a gente Sim. vai se afinizando com cada um deles. Exatamente, exatamente. Eu também, eu cresci em meio a tudo isso, né? Então, assim, É, mas assim, cada um, porque, então, cada profissional, ele vai trabalhar dentro daquilo que ele mais acredita, né? Do que ele mais acha que dá resultado. Eu trabalho com isso e eu, particularmente, acredito nos resultados. Pode ser por isso que funciona? Né? Porque assim, se a gente olhar para uma questão também energética, vibracional, a gente atrai para a nossa vida pessoas que estão na mesma vibração. Então, se eu trabalho com, né, com isso, eu acredito, para mim dar resultado, né? Eu acredito que as pessoas que venham até mim, elas estão na minha faixa vibratória, né? Então, para elas também tem resultado. Eu tenho né, depoimentos assim de resultados assim da noite para o dia, tá? Então assim é difícil falar, olha, o gráfico não funciona, gente. Eu falo uma coisa para vocês. Esse gráfico aqui, ó, de o desembaraçador de relacionamento, tá? Pode ser muita crença da minha parte, mas para uma cliente esse gráfico funcionou em 48 horas, tá? Então, é relativo de cada um. De repente, ela estava na minha mas vibração, né? é. Mas eu confesso que a radiestesia me levou para a hipnose e me levou para o magnetismo, e eu adoro tudo isso junto, misturado. E o negócio Exatamente. fica muito gostoso quando o cliente fala obrigado, É porque muito gostoso. todo o nosso processo terapêutico ele é placebo, antes de mais nada. Precisa ter um acolhimento, uma escutativa, e tá Exatamente. certo, bora lá. Por isso que a gente não pode trabalhar apenas com uma coisa, né? Porque cada cliente é individual. Por isso que nós somos holísticos, né? Sistêmicos. Por quê? Porque a gente olha para cada cliente exatamente como ele é, né? Um ser único, assim É, como nós, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Então, assim, gente, de verdade, tá? A Ceci pediu para eu passar o que eu uso para trabalhar. O que eu uso para trabalhar hoje é isso. Tenho resultados, meus clientes também têm resultados, tá? Eu não tenho muitos depoimentos, essas coisas, porque meu foco era, né, só trabalhar. Agora que eu estou pedindo, gente, teve resultado? Ah, tive, então me manda um depoimento, porque esse 1 ano e meio que que eu trabalho, eu não me preocupei com essa parte, né? Eu recebia mensagens, outro dia, já uns 2 meses, eu recebi uma mensagem 6h30 da manhã, por áudio, de uma cliente falando assim, ela só faltou falar que ela me amava, né? Então, assim, por isso a gente vê os resultados. E olha, não se trata de nós. É claro que para nós, como profissionais, é gostoso você receber um depoimento, é gostoso você receber um áudio às 6h30 da manhã, sabe? De ver, por exemplo, no início, né, de uma sessão online, a pessoa às vezes entra chorando e no final sai com um sorriso maravilhoso, você vê aquele alívio, assim. Para a gente é bom? Sim, mas não tem nada mais importante para nós do que o resultado dos nossos clientes, né? E saber que a gente ali está tratando o cliente exatamente como ele é, único. Vou dar uma olhadinha no chat, tá, gente? É exatamente aqui, ó, o irmão falando, né? Se chegou até você, é porque você é a solução para o momento. Exatamente, por isso que eu estudo ali ciências espirituais, né? Já estudava essa questão vibracional já há bastante tempo. Trouxe alguns problemas para a minha vida, mas estão se resolvendo, porque às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, né? E quando eu decidi a estudar física quântica, né? A estudar a tabela vibracional, a fazer o que eu faço hoje, né?
quando a gente ganha de um lado, às vezes a gente tem que perder alguma coisa, né? Faz parte da vida. Mas, assim, esse é o nosso papel, né? A gente fazer algo pelo outro, pelos outros. Não conheço, não entendo como funciona, qual a função dos gráficos. A gente já até pulamos ali, né? A apresentação de slide. Quem que perguntou? A Márcia, né? Aqui eu só tenho alguns, tá? Porque a minha mesa é pequena, aí eu trouxe só para mostrar para vocês, tá? Gente, os gráficos, eles são potencializadores, tá? De energia, do pedido, enfim, tá? Então, cada um aqui, né? Esse daqui, ó, desembaraçador de relacionamentos. Então, o que que a gente faz? A gente chama de testemunho, tá? Apenas com a autorização da pessoa, tá? E não interferindo no livre-arbítrio e nunca fazendo para outra pessoa. Por exemplo, chega uma mãe que quer fazer para o filho. Não, gente, tá? É individual, respeitando o livre-arbítrio. O filho é um outro ser, tá? Mas o que que a gente faz? A gente pega um papel, que a gente chama de testemunho, coloca o nome da pessoa, a data de nascimento, né, que seria o endereço, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu próprio endereço, né, o meu quartzo rosa. Quando eu vou fazer para mim, eu uso ele, tá? E aí, a gente coloca no gráfico, eu tenho biômetro, eu não tenho biômetro assim, porque eu imprimo, para cada situação eu imprimo um biômetro, tá? Vocês podem ver depois, procurar na internet o que que é. Onde ali eu vejo o que que precisa ser tratado, a intensidade, quanto tempo precisa ficar com o gráfico, por exemplo, se é um dia, 2 dias, uma semana, tá? Cada gráfico representa uma coisa. Turbilhão de Júpiter, gente, até trouxe para vocês, ó, porque ele está relacionado com prosperidade, tá? Principalmente para negócios, tá? Quem tiver dificuldade aí né, com financeiras, com negócio, ó, isso daqui é muito legal, tá? O desimpregnador, né? Então, por exemplo, usou material, usou pêndulo, né? Objetos ali, né? Entre um atendimento e outro, gráfico desimpregnador, tá? Algumas horas ele já limpa. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho, tá? Como é que depois do magnetismo, né? Que a gente percebe aonde que a pessoa está mais com problema, a gente pode tratar os chakras, né? Esses orgonites são meus, tá? Para cliente eu uso pedras dos chakras. Esses aqui são meus, ó. São orgonites dos chakras, isso daqui. Aí, o que eu faço? Coloco isso daqui nos gráficos, por exemplo, de proteção e faço a limpeza com o pêndulo, tá? Então, isso é radiestesia radiônica. Então, os gráficos, Márcia, eles são de radiônica, tá? A gente não usa na hipnose não verbal. A gente oferece para o cliente se ele quer, né? Se ele aceita fazer os gráficos depois. E aí, logicamente, né? Tem que ter um retorno financeiro. E daí você pode cobrar, tá? Por isso. Para, né? Não só a sessão ali, mas se a pessoa quiser fazer depois, você cobra a parte, tá? Cristais, xamanismo, adoro xamanismo, não tenho muito conhecimento, mas gosto bastante, coloco músicas para ouvir, né? Orgonite contamina, tá? Quem perguntou aqui? O Irmo, né? Sim, o orgonite, ele é muito sensível, tá? Mas aí é só usar o gráfico de desimpregnar, tá? Todos os meus orgonites eu coloco no gráfico, gente, ó. É só isso daqui, tá? Pode utilizar o pêndulo também, tá? Para acelerar, né? Tô pegando de qualquer jeito, mas não é assim, tá? Mas pode usar, tá? O pêndulo, ó, para desimpregnar, tá? Também. Mas só de colocar ele aqui, esse gráfico já faz esse processo, tá? Mas o orgonite, sim. Ele é bem sensível. Bom, acho que é isso, né? Tem mais alguém? Se mais alguma pergunta para cima quiser fazer, gente. A Márcia falou que o Irmo é reichiano e como usa, o que o cliente faz com eles. Eu acho que é o gráfico que ela está perguntando, né? É o gráfico? Não é o cliente que usa o gráfico, tá? Somos nós, é o profissional que usa o gráfico, tá? Só que assim, gente, isso aqui é complexo, tá? Tem, sei lá, deve ter uns 500 gráficos, né? É muito, tá? Isso aqui tem que estudar, não é só pegar. Tudo bem, você pode trabalhar com meia dúzia de gráficos básicos, né? Esse aqui, né, é desimpregnador, ele serve para tudo, né? Proteção, relacionamentos, esse aqui mais, né, para a parte que eu falei, ó, negócios, finanças, tá? Resolveu coisas daqui em casa, tá? Resolveu muito.
Mas, assim, tem que fazer curso, tá? Tem que estudar isso. E aí, depois, por exemplo, fez atendimento terapêutico, né, hipnose não verbal, depois você faz a limpeza, né, com o magnetismo e com a radiestesia ali no momento do atendimento, né? Lembrando que precisa falar para o cliente perguntar se ele quer, tá? Porque a gente vai trabalhar com outras, né, com outras energias. E depois oferece se ele quer, né, continuar ali, fazer o tratamento com o gráfico, tá? Bom, gente, tá? 3 técnicas que a gente, né, pode utilizar, então, ali no atendimento para qualquer cliente, tá? No magnetismo, em posição das mãos, né? Quem já trabalha com magnetismo sabe, tá? Eu faço com o cliente em pé, e o que que eu faço? Quando a gente vai fazer, né, a imposição das mãos, né? Quem já trabalha com a técnica sabe, né? Não pode ficar indo e voltando, né? É de cima para baixo. Não precisa muitas vezes também, ali 3 ou 4 vezes tá bom. E quando a gente faz esse movimento, né? O cliente está no meio, que a gente faz esse movimento, tá? Por que que nós temos que estar bem, né? Emocionalmente, energeticamente, fisicamente, estiver doente, é bom não fazer, porque o canal somos nós, tanto do magnetismo quanto da radiestesia, da radiônica, nós somos o canal, tá? Por exemplo, na radiestesia, quando o pêndulo se movimenta, é a nossa energia, tá? Que tá ali. Então, nós somos esse canal. Então, a primeira coisa é olhar para nós, tá? Tá tudo bem. Então, nós vamos fazer o processo com o cliente, tá? Se a gente está conectado mesmo, né, com a energia do cliente, a gente percebe aonde estão ali os problemas mais significativos do cliente, tá? Eu não tenho um vídeo para mostrar para vocês, mas eu vou providenciar. Porém, é muito comum, né? Todo mundo que trabalha com a parte de magnetismo já sabe quais são os movimentos, né? Que você pode tanto ali simplesmente aguardar, né, a movimentação, né, do cliente para frente, para trás, né, para lateral, como, dependendo do seu nível de conexão com a energia do cliente, você mesmo consegue movimentar o cliente também, tá? Consegue puxar, né? Consegue empurrar, enfim, tem uma série de coisas ali, tá? Mas a técnica é a imposição das mãos. Então, o que que eu faço, né? Como é que é, então, essa associação? Eu identifico, né? Gente, o mental, né, o chakra coronário e o chakra básico, a gente não precisa ficar parando ali, procurando se tem alguma coisa, porque automaticamente na limpeza energética a gente já trabalha, né, as bases, né? Então, o chakra coronário e o chakra básico, né? A gente vai fazer esse movimento, retirando ali, fazendo essa limpeza, tá? Onde é que a gente, então, vai procurar identificar se tem alguma coisa, né? A partir aqui do chakra frontal. Então, a gente vai sentir o movimento do cliente, né? Aí, o laríngeo, né? Depois o cardíaco, o plexo solar, né? Até ali chegar no umbilical, tá? O básico, a gente já vai fazer o processo naturalmente. Então, basicamente, dali durante o processo, a gente vai identificar aonde mais, né, o cliente está precisando, né, fazer ali um equilíbrio, né, qual chakra que está mais, né, um cliente, por exemplo, que ele é muito emocional, e isso seria legal estudar os 4 temperamentos, tá, porque tudo isso está relacionado, mas se não entende, não estudou os 4 temperamentos, não tem problema, tá? Magneticamente, a gente percebe, a gente sente aonde o cliente está mais, assim. Por exemplo, eu fiz com um cliente que toda vez que eu chegava na região da garganta, ele ficava extremamente incomodado e ele fazia assim, sabe, esse movimento de desconforto, de respiração, e parecia que ele não conseguia respirar, né? Então, assim, são coisas que a gente vai observando durante o atendimento clínico e vai ficando muito fácil para nós, né? Então, eu observei, quando eu descia para o chakra cardíaco, ele sentia também, mas não era tanto. Então, eu falei, bom, né? Tá mais concentrado ali, né? O problema emocional, ali a traumatização, tá mais concentrada nessa região. Quando a gente trabalha com a leitura corporal, a gente também consegue olhar, né, para os traços de caráter, percebe, por exemplo, uma situação dessa, né, se você fizer uma leitura da pessoa com mais essa questão do magnetismo, com mais a reação da pessoa que ela tá, você vê que é uma pessoa que está sufocada,
você olha e fala, bom, vou analisar o traço de caráter masoquista, por exemplo, né? Que é aquele que internaliza muitas coisas e daí não consegue colocar para fora. Quem tem esse problema, geralmente tem, se não tem, pode vir a ter, por exemplo, problema de tireoide, câncer na garganta. Então, tudo isso, gente, é uma coisa muito séria, porque ele internaliza muito. Por isso que eu falo, né, que a gente precisa ter um olhar mais profundo, né, para o desenvolvimento humano. Entender de várias técnicas para que a gente tenha mais ferramentas de trabalho, tá? Mas voltando aqui, sentir, mesmo que eu não entenda tudo isso, eu sinto, quando eu estou fazendo magnetismo, eu sinto onde está mais concentrado o problema, tá? Então, eu faço ali umas 3, 4 vezes. A gente percebe que já vai aliviando, tá? Geralmente umas 4 vezes a pessoa já consegue se soltar um pouco mais, a gente já percebe que melhorou, né? Uma outra técnica, e depois a gente faz com o pêndulo, depois que a pessoa está deitada, tá? Por isso que eu associo, porque com o pêndulo a gente consegue limpar mais. E aí, se a pessoa quer continuar o processo, a gente pode também utilizar, então, né? Além dos gráficos de radiônica, a gente pode utilizar simplesmente também, né? O testemunho da pessoa, que seja ali o papel, com o nome, com tudo certinho, ou até uma pedra mesmo, que representa ali o chakra que está com mais problema, e fazer esse processo mais umas 2, 3 vezes com o pêndulo, tá? De radiestesia ali, limpando mais uma vez, equilibrando mais uma vez esse chakra, né? Então, se a gente pensar assim, olha, por que fica legal essa associação, né? Mesmo sendo uma mistura holística ali, né? Mas assim, a não verbal, ela, né, começa o tratamento lá no nível, né, mais profundo, né, inconsciente. Porém, esses sentimentos, eles já estão no nível um pouco mais físico, né, eles estão causando ali um certo sofrimento, um certo desconforto, e a gente percebe isso com o magnetismo, né? Então, por que a gente não potencializar, né? Porque a não verbal, a gente sabe que ela faz trabalho, digamos, sozinha. Porém, cada um tem seu tempo. Um pode levar uma semana, outro pode levar um mês, outro pode levar, né, mais tempo até ali para ter resultados. Por que não a gente potencializar o resultado do cliente, né? Então, eu acredito que vale a pena, sim, a gente associar ali tanto o magnetismo quanto a radiestesia e até outras técnicas ali, se der tempo e quem trabalha, e potencializar isso. Se eu posso ajudar o meu cliente, né, a sair daquele processo um pouco mais rápido, por que eu não vou usar ferramentas, então, né, que vai potencializar e acelerar um pouco esse processo, tá? A técnica da luz branca, né, tem até uma foto aqui que eu coloquei para vocês, tá? No caso ali, no atendimento clínico, não tem muito o que fazer, então eu uso a do celular mesmo, tá? E eu já vou mostrar a foto para vocês e eu vou falar a técnica da respiração, tá? Do 478, que ela serve para tudo, não é só pro momento ali do atendimento clínico, você pode explicar para o cliente que ele pode usar essa técnica em qualquer momento da vida dele que ele precisar, tá? De um relaxamento mais profundo e principalmente essa respiração, ela está relacionada com comportamentos de reação e resposta. Porque a gente sabe que o comportamento reativo, né, ele está na nossa região ali, no cérebro límbico, na verdade, está mais concentrada no nosso cérebro primitivo mesmo, né? Onde a gente tem ali a luta, fuga, congelamento, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bobo, né? Alguém te xinga no trânsito, né? O que que eu faço? Se eu, né, não dá tempo de eu trazer essa informação, né, para o meu neocórtex, né, passar ali pelas minhas amígdalas e chegar no neocórtex, que leva ali alguns segundos, eu tenho um comportamento reativo, então eu xingo, né? Isso vale para tudo na vida, tá? Clientes que têm esse comportamento, a gente orienta usar essa técnica do 478 de respiração, tá? Que é o quê? Respirar rápido em 4, segurar 7 segundos e soltar em 8, tá? Então, ó, respirei rápido, prendi, seguro 8 e
né? Segura o 7 e solta em 8 segundos. Gente, façam com vocês vão se surpreender, tá? Então, eu tenho um cliente que é agitado, que tem TDAH, né? Que tem um comportamento mais agressivo, utilizo essa técnica no atendimento e também, né, falo para ele que ele pode utilizar essa técnica em qualquer momento da vida ali. Que vai ajudar. Com essa técnica do 478, já vi clientes, né, que já dá uma tontura, né, se fizer 4, 5 vezes seguidas. Não, ela não nem pode fazer muitas vezes, ela dá tontura. Da tontura. E olha, aqui no chat, a Andréa, ela perguntou, e o Isaías também, qual a diferença do magnetismo, passe espiritual, Allan Kardec e Johei? Aí, do magnetismo, do passe espiritual, se existe alguma diferença, ela quer saber. Gente, quando a gente leva, né, para um lado mais espiritual, né, a gente já entra aí num campo de mediunidade, né? O passe, ele é dado por um médium, né? Nós sabemos que energia é energia, né? Como eu falei ali no começo, é o que cada um interpreta. Então, como é que eu vou interpretar? Eu vou olhar para o magnetismo, né, e vou interpretar que ele tem ali a mesma eficácia, de repente, de um passe? Bom, para eu pensar assim, eu tenho que pensar em nível de mediunidade. É o que eu acredito, né? Então, por exemplo, eu tenho uma mediunidade, tá? Eu vou trabalhar com magnetismo num conceito espiritual ou num conceito, né, científico, por exemplo. E é de cada um, certo? Apesar de eu trabalhar com contexto espiritual, quando eu estou trabalhando com magnetismo com radiestesia, apesar de eu considerar muito a questão energética e não, né, não tem como a gente não pensar, já que todos nós e tudo que existe é feito de átomos, eu levo mais para o lado científico, né? Técnica científica funciona, né? Tanto que a gente fala, quem trabalha ali, por exemplo, a radiestesia, geralmente são engenheiros, né? Então, mas, gente, é de cada um, tá? Então, por exemplo, vou pegar um profissional que ele trabalha com questões espirituais, né? Que ele, de repente, ele é um bandista, ele ou espírita mesmo. Então, ele quer trabalhar num contexto mais espiritual, tá? Ele vai atrair clientes que também acreditam nesse conceito, né? Acredito que se a gente analisar dessa forma fica melhor, tá? Então, assim, é de cada um, né? Eu, né, sou simpatizante espírita e eu estudo ciências espirituais e eu falo para vocês, espiritualidade e religião são coisas diferentes, tá? Então, eu acredito, né, sou uma pessoa que gosta ali, inclusive, de Kardec, né? Não sou, assim, assídua, frequentadora, mas eu gosto, porque dentro do que eu acredito, do que eu trabalho, é o que mais se aproxima, né? Que é o amor, que é a base ali do espiritismo, né? Que a gente acredita que o amor seria a solução de todas as coisas, né? Porém, na hora, né, de trabalhar, eu procuro levar para um lado um pouco mais científico, já que isso é comprovado, né? Inclusive ali, né, que ela falou a questão de aparelhos e tudo mais, né? Então... E aí, a André, ela completa aqui, do passe do Allan Kardec, seria mediunidade, sim, mas apenas um passe magnético de projeção das mãos. Tipo, eu acho que ela está querendo dizer se isso já não se equivale, né, como o passe de Allan Kardec, como se fosse um passe de projeção das mãos. Eu posso dar uma sugestão, não sei, vou falar o que eu conheço, né? Porque eu já estudei esses assuntos. O magnetismo, todo ser humano tem. Magnetismo é animal. Todos os elementos, inclusive todos os bichos têm, inclusive está sendo estudado isso cientificamente, tem todo um estudo sério em cima de magnetismo. As baleias, os pássaros, eles seguiam por causa do magnetismo. Isso. O magnetismo, ele está atrelado aos animais e ao planeta Terra. O planeta Terra tem magnetismo. Isso tudo já é lido através de equipamentos e existe.
você pode sim fazer trabalho, tem vários trabalhos, inclusive quem mais é a figura, uma das mais respeitadas e faladas é Mesmer. Mesmer é o estudioso do magnetismo. O magnetismo vem antes de Kardec. Kardec ele foi um magnetizador antes de ser Kardec, né? No caso. Antes dele assumir o nome de Allan Kardec, ele já era magnetizador durante mais de 30 anos. Então, Te bloquearam, Lília. Te bloquearam, Lília. Desculpa, o meu som parou. Então, ele foi mais de 35 anos magnetizador. Depois, ele foi estudar espiritismo. Fez todo um estudo em cima da doutrina espírita que é falado, né? E aí, o que acontece? Ele aborda, sim, magnetismo, mas quando se fala em passe, seria o passe magnético, né? O magnetismo animal, junto com a pessoa que é médium. Ela tem uma orientação ali espiritual, de espíritos, né? Para quem é médium. E aí já é um outro assunto, uma outra situação. Nós estamos abordando aqui o magnetismo, que a Ilza está falando, o magnetismo animal, né? Mas tem estudos sobre isso, tem livros sobre isso. O magnetismo é uma coisa muito antiga, antes do espiritismo, do Kardec. Na verdade, todas as técnicas, né, todas as coisas que a gente estuda são muito mais antigas, né? Mas sim, a pergunta é interessante, né? Como eu disse, aí vai depender ali do contexto de cada um, né? E graus de mediunidade também, nós temos diferentes, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma mediunidade, mas mais para o sensitivo. Uma coisa que eu sinto muito é a dor do coletivo, né? Então, esses dias eu não fiquei muito bem, de ontem que eu melhorei um pouco, por quê? Eu estava sentindo o peso de tudo que está acontecendo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande relacionada a isso. E eu sinto uma dor profunda que eu sei que não é minha. Eu percebo que é uma dor do coletivo. E quando eu estou assim, eu nem trabalho. Tá? Porque aí é onde eu faço as minhas técnicas ali né? O magnetismo em mim mesma, né? Essas que eu falei até que eu vou explicar ali durante o curso. E por quê? Para eu melhorar, porque eu sinto muito, tenho muita essa sensibilidade, mas eu não tenho, por exemplo, a mediunidade de falar com o espírito, de ver espíritos, né, de tal, e não sei se eu tenho de passe. Eu fui voluntária há 2 anos no Hospital Espírita aqui em Porto Belo, mas eu era só assistente, eu não sentia que eu, né, tinha capacidade de ir lá e dar um passe. Eu recebia o passe e tudo, mas eu era assistente, né? Eu fazia o acolhimento das pessoas que chegavam ali. Porém, assim, eu gosto, acredito, mas, né, como eu acho que eu não tenho essa mediunidade de passe, por isso que eu falo, é de cada um, depende do profissional e como é que a gente quer olhar para isso. Né? Como eu acredito que eu não tenha isso, eu trabalho com magnetismo mais científico, né? E igual a Lília falou, tudo é magnetismo, né? Porque é só olhar para a Terra e a gente pensar, né, nos polos positivos e negativos que a gente vê que tudo que está no contexto é magnetismo, né? Eu expliquei ali no começo a questão ali da potencialidade, porque nós estamos falando né, da gente, do nosso cliente ali, numa condição humana. Mas sim, tudo que existe no planeta é magnético, né? Não tem como negar isso, tá? Mas aí a relação ali, então, né, do passe espiritual já é de cada um. Quem perguntou aqui? O Isaías, ele tá pedindo desculpas por ter voltado atrás, mas ele tem uma dúvida que é da radiestesia. Ele falou assim, há clientes que entram rápido em transe hipnótico, só de olhar para uma carta hipnótica. Essa conectividade com as cartas hipnóticas não é a mesma com os gráficos e símbolos da radiestesia, pois essas pessoas se sentem muito bem e relaxam, né? E a terapia já flui desse jeito. Não é, sabe por quê? Porque o cliente geralmente ele não tem acesso aos gráficos. Tá? Quem tem acesso aos gráficos é o profissional. O que a gente faz com o gráfico? A gente analisa o que precisa ser tratado, né, do cliente, e aí a gente, então, por exemplo, né, eu identifiquei ali, né, por exemplo, na terapia.
o problema dele, né, vamos supor, financeiro. Então, eu falo para ele, olha, eu trabalho também com a radiônica, né, caso você queira, né, autorize e tenha interesse, eu posso montar um gráfico para você, né, relacionado com o financeiro, né, mas ele não tem acesso ao gráfico, tá? Somos nós que fazemos. Então, acredito que se o cliente olhar para essas coisas aqui, ele vai, o que é isso, gente, né? Tipo, não faz ideia do que tá. Porque realmente são muitos gráficos, a quantidade é muito grande, são muitas situações. Como eu falei, eu estou há 6 meses estudando a radiônica, então é uma coisa que vai demorar bastante, né? Para eu ter, assim, um conhecimento mais amplo a respeito dos gráficos, tá? Então, não. Na verdade, eu nem deixo gráficos amostras, tá? Eu falo, olha, a tua situação é assim, assim, assim. Então, né, pegando um exemplo aqui, né? O gráfico de proteção, né? Então, por exemplo, identifico que o cliente, por exemplo, chakra cardíaco ali, né, tá em desequilíbrio, né? O que eu faço? Você quer fazer um gráfico de proteção, né? Proteger as suas emoções, a gente trabalhar mais profundamente essa tua questão emocional, potencializar ali já o que foi feito na hipnose não verbal, né? Porque, gente, tá? Eu mesmo, por várias vezes, eu fiz para mim, chakra cardíaco, né? Dentro do gráfico de proteção, tá? Porque nós precisamos também proteger nossas emoções, tá? Aqui, né, eu posso até falar, sem citar nomes, nada. Eu tô com uma cliente que realmente problemas, assim, emocionais, dor, bastante dor, sabe? Dor mesmo assim ali, e o chakra cardíaco dela tá desequilibrado, tá? Eu tô trabalhando o chakra cardíaco dela assim, dia sim, dia não, equilíbrio, ela melhora, o equilíbrio, ela melhora, né? Claro, o poder de cura tá dentro dela, tá? Vai chegar um momento que eu hoje já falei para ela, e eu vou repetir, ela tem que querer, né? Não existe, nós não curamos ninguém, é autocura, tá? Mas o que a gente faz, então, com o gráfico? A gente potencializa, né? Até um certo limite. Se chega uma hora que o cliente realmente não acontece nada, né? A gente também tem que deixar, porque é o momento dele, é o processo dele, e tá tudo bem, tá? Mas então, né, só complementando ali, o cliente não tem acesso a esses gráficos, tá? Porque ele não entenderia, tá? Então, gente, qual o papel da radiestesia, então, né, no tratamento no magnetismo, né? Essa associação, tá? Então, após feito esse processo ali de magnetismo, né, a gente identifica quais são ali as regiões do cliente que está mais precisando, né? Eu até já falei sobre isso, né? Então, aí a gente utiliza o pêndulo, tá? Pode utilizar com o cliente deitado na maca mesmo, identificou no magnetismo, né? Por exemplo, chakra cardíaco, vai com o pêndulo, ele responde, tá? Vai na região da garganta lá, pede para ele, equilibra, pergunta, né? É possível equilibrar? Sim ou não? Ele vai responder, tá? Tá, você pode equilibrar? Sim, né? Respondeu sim, pede para equilibrar, deixa girar um pouco, tá? Potencializa, ajuda. Na hipnose clínica, né, nós temos dá para usar mais técnicas e mais materiais por causa da conversação, tá? Inclusive, eu gosto da hipnose clínica transpessoal, né? Onde a gente consegue, através da conversação ali, né, consegue algumas reações do cliente, e aí a gente tem mais materiais para trabalhar, tá? Na não verbal, como é um processo não conversacional, não tem muitas técnicas para usar. Então, a gente utiliza essas técnicas mais simples, simplesmente para realmente potencializar e oferece radiestesia para o cliente, tá? Aliás, oferece a radiônica ali com gráficos para o cliente para também, né, acelerar o processo dele, tá? E aí, observa os resultados, né? Então, para alguns não vai dar resultado? Ok, a gente aceita, né? Muda a técnica, faz, tá? Para outros vai dar resultado? Então, é conversa, pergunta, né? Como é que tá? Pô, essa é a importância também do pós-atendimento, né? A gente pode simplesmente atender o cliente e deixar para lá. E ver o que faz sentido para o cliente. Se ele chega na próxima sessão e fala, olha, eu só quero fazer terapia, só quero fazer não verbal, só quero fazer, tá, ou eu só quero ficar aqui deitado. Gente, livre-arbítrio, né? Respeitar o cliente em primeiríssimo lugar, tá? Graças a Deus, né?
para mim é Deus, né? Para uns é o universo e tá tudo bem para cada um. Mas assim, graças a Deus eu realmente tenho excelentes resultados, tá? Tanto na vida pessoal quanto ali na vida profissional mesmo, trabalhando, associando essas técnicas, tá? Até agora eu não tive nenhum cliente que falou para mim, olha, não funcionou, não deu. Se foi uma crença dele ou não, se foi uma crença minha ou não, tá? Enquanto eu tenho resultados, eu estou trabalhando. Respeito o livre-arbítrio do cliente, né? E sempre pergunto, né? O que você quer fazer nessa sessão? Vamos fazer assim? Vamos repetir, né? Então, tá? Sempre cuidando disso. O resto é associar técnicas, né, que todos nós temos e adaptar também ao seu jeito, tá? Então, os materiais, né, que a gente usa no atendimento clínico, pêndulo, pedras orgonites e o aurímetro, tá? Eu trabalho com a saúde integrativa também, então também dá para trabalhar com aurímetro, só que aí não tem a ver com a hipnose não verbal, tá? Aí é outra coisa. Aí é para detectar, né, até, por exemplo, se está faltando vitaminas, minerais, a saúde, né? A própria saúde ali também a gente consegue detectar vários tipos de doença, né? Com aurímetro. Mas eu gosto bastante da biorressonância, né? Que também usa ali o aromáter para fazer, mas eu prefiro o aparelho, tá? Eu sou ortomolecular, tenho 2 formações em ortomolecular, sou apaixonada pela saúde integrativa, né? Então, é um material que a gente também pode usar, tá? No atendimento clínico, mas no caso não com a não verbal, né? E aí os gráficos, né? Mesas radiônicas e os biômetros nos atendimentos da radiônica, tá? Que é aquilo que eu já expliquei, né? Que é a diferença ali da radiestesia e da radiônica, tá? Então, só vou finalizar aqui. Quem tiver mais alguma pergunta, não sei se ficou claro para vocês, né? Eu disse ali no começo que é uma coisa simples, né? Quem estuda magnetismo, radiestesia, com certeza está muito mais avançado que isso. Por isso que ele é um bônus já de um curso de base, né? Essa é a maneira que eu trabalho mesmo e que eu tenho resultados, tá? Ilza, Oi? o Gouveia, ele perguntou qual a diferença da hipnose não verbal raiz e da hipnose não verbal. Gente, hipnose não verbal normal é a mesma hipnose não verbal raiz, né? Entendo dessa maneira. Porque a gente fala, né? Igual eu falei ali no começo, a hipnose não verbal que é a base. Depois, cada um, né? Geralmente, quem faz a não verbal vai para o mesmerismo, para a fascinação, né? Para outras técnicas aí, inclusive ali que o Bonacin desenvolveu, né? Que é a bioafirmativa clínica. Cada um vai para outra. Simplesmente hipnose não verbal é hipnose não verbal que é a base, né? Que eu acho que inclusive é o curso dele, o primeiro que eu fiz. Não do Gouveia, né? Que era do Gol, que foi o primeiro. Mas eu fiz outros também, tá? Eu tenho acho que umas 7 formações em hipnose. Então, gente, como podemos observar, né? A associação, então, do magnetismo com a radiestesia pode sim, tá? Potencializar ali o processo da hipnose não verbal, né? E acelerar o processo de cura, tanto física, mental, quanto energética e espiritual. Aí é o contexto de cada um, né? O problema que o cliente vai trazer. Se para ele o problema dele é espiritual, o que nós fazemos? Nós respeitamos, né? É o que o cliente acha. Claro que, como profissionais, a gente não pode só ouvir o que o cliente fala, né? A gente tem que, né, ter também ali compreender a comunicação não verbal do cliente, tá? Mas aí também vai do profissional, né? Mas, por exemplo, se ele acredita que é espiritual o problema dele, a gente respeita, né? E a gente faz o nosso processo do jeito que a gente está acostumado a fazer. Se vai resolver para ele no nível espiritual, é a crença dele. Se vai resolver no nível energético, né? É outra coisa, né? Então, qualquer tipo de cura, física, mental, né, energética, espiritual, lembrando que não é a gente que cura, né? A gente inicia o processo quando o cliente quer, tudo depende dele, né? E a cura é uma autocura, né? Assim como toda hipnose também é uma auto-hipnose, né? Hipnose nada mais é que a comunicação. Então, hipnose clínica é um tipo de comunicação, hipnose não verbal outro tipo de comunicação, né? A hipnose não verbal com as misturas já é um outro tipo de comunicação,
E aí cada um vai colocando ali o que faz sentido para ele como profissional, né? Muitos desenvolvem técnicas, tá? Eu não estou aqui para desenvolver nenhuma técnica, meu foco de trabalho é a psicoterapia sistêmica, né? Porém, não adianta a gente olhar para o cliente e fazer um trabalho, né? Apenas psicoterápico, porque a gente sabe, né, que mais de 95% que comanda a nossa vida é inconsciente, né? Então, por isso que a hipnose, independente de ser clínica, de ser não verbal, de ser pura, de ser com as misturas, ela vai cumprir o seu papel ali, vai tratar em nível inconsciente, vai, né, ajudar o cliente ali na sua autocura, né? Porém, a gente sabe que o que a gente trabalha na terapia é o que o cliente, é o que está na consciência do cliente, né? É o que ele traz para nós. E aí cabe a cada profissional, né, olhar, né, para a comunicação não verbal do cliente, identificar aquilo que está no inconsciente, né? Inclusive na consciência sistêmica, eu estudo bastante com o Dr. Fernando Freitas, né? Ele fala, o cliente mostra para a gente isso daqui, né? Quando nós somos um profissional mais capacitado, a gente sabe que isso daqui, ó, é tudo conversa, que na verdade o que importa é o que está aqui, né? Para o cliente é isso, é isso, é isso, é isso. Mas tudo isso daqui são mecanismos de proteção para esconder a verdadeira dor. Então, um profissional bem preparado, bem capacitado, ele ouve o que o cliente está falando, mas ele enxerga através, né? E quando a gente enxerga através, a gente compreende a importância de trabalhar com técnicas, com ferramentas que vai ajudar o cliente nessa autocura em nível inconsciente, né? Inconsciente, subconsciente, né? Porque inclusive, se a gente for olhar para todos os problemas depois de adulto, a gente olha para isso e fala, realmente, é uma repetição das traumatizações infantis lá na fase, lá, né? Até desenvolver lá o último traço de caráter, né? De personalidade, tá? Então, é ser um profissional cada vez mais completo, né? E olhar para o cliente, né? Ouvir o cliente, mas enxergar através do cliente, né? Não levar em conta apenas o cliente fala, mas sim comportamento, né? Fazer ali a própria leitura corporal. E para isso, então, a gente sabe que às vezes só terapia convencional não vai resolver, né? Às vezes fica 5 anos passando com psicólogo, não resolve o problema. Então, essas ferramentas aí que trabalha, né, que ajuda no tratamento ali, né, dessa parte, né, dos 95 ou mais por cento ali, que está comandando a nossa vida, né, é fundamental, então, que a gente use essas ferramentas, tá? E é importante respeitar as crenças, né, as convicções, tanto dos profissionais quanto dos clientes, e permitir que cada um interprete o processo à sua maneira, né? Sabemos que tudo é movido por uma energia superior, cada um acredita em algo, mas existe uma energia superior, né? Que seja ciência, espiritualidade, mas o que realmente importa, né, para nós é cumprir aqui o nosso papel na construção, né, de um mundo mais saudável, que a palavra de ordem aqui é ser mais saudável, né, tanto para nós como profissionais, quanto para os nossos clientes, tá? Então, às vezes, o que parece muito simples para nós, né, principalmente para quem já tem um nível mais avançado, mas para o cliente que não tem acesso a tudo isso e que está começando o seu processo, tá? Não é, às vezes, assim, tão simples, né? Às vezes, para ele, uma coisa que para nós é óbvia, que é simples, para ele realmente vai potencializar os resultados dele, tá? E lógico, né? Quem é profissional da área aí, que está sempre estudando, com certeza vai desenvolver aí, né, estuda muito mais profundamente, magnetismo, radiestesia, e com certeza vai ter muito mais ferramentas para trabalhar, tá? Então é isso, né? Tudo é energia, né? Isso tudo que há, não atribuir ao Einstein, porque há controvérsias, né? Mas eu acredito muito nessa frase, e acredito que vocês também, se estão aqui e trabalham com isso, também acreditam, né? Que tudo é energia, e isso é tudo que há, tá? Legal. E Excelente. antes de a gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês, tanto você quanto a Cecília, passassem suas redes sociais, fazer um merchan seu, se estiverem em algum curso. E aí eu finalizo aqui
e depois vai ter uma perguntinha aqui que a gente vai comentar, mas depois que a gente fechar essa live aqui, tá ok? Ok. Eu quero agradecer a Vivian pela disponibilidade, pela paciência, seu conhecimento, essa energia boa que você passou para nós, né? Fico muito feliz com essa parceria. Enfim, né? Nós nos unimos para trazer mais um conhecimento para o público de Curitiba, terapeutas, no dia 26 e 27 de novembro. Nós vamos fazer a hipnose não verbal. E com esses adendos, né, a gente vai conhecer na prática tudo isso que a Ilza falou, que a gente sabe que online, às vezes, a gente não consegue alcançar exatamente como que ela trabalha, como que é a técnica dela, né? E eu fiquei quietinha aqui porque eu estou bebendo da fonte, né? Quero mais aprender ainda mais com a Ilza Vivian. E fica o meu convite, então, para quem é de Curitiba, quem quiser vir para Curitiba para participar do curso, entre em contato com a gente, né? E vocês me encontram através do Instagram, do Facebook, YouTube, csblank.cess, tá bom? Gratidão por esse momento de aprendizado. Então, só respondendo aqui, Andréa, o Gogo falou, né, são coisas bem diferentes, né, com certeza bem diferentes. Não, eu não sei a quem ele se referiu, eu não chamo, tá, o magnetismo de hipnose não verbal, tá? Realmente não tem nada a ver, né? Quem já é profissional e quem ainda vai ser, vai saber o que é a hipnose não verbal, né? E eu disse que o magnetismo e a radiestesia, ele pode potencializar, então, ali, né, os resultados da hipnose não verbal, né? Mas a hipnose não verbal é a cereja do bolo, né? É a que vai realmente ali no inconsciente, vai fazer o que precisa fazer, tá? Posso responder ali, André? Já estamos em cima do horário, né? Que perguntou que ele não entendeu ainda, né? O que é hipnose não verbal? Já estamos em cima do horário. Ah, Você quer tá bom. dizer de responder o que é hipnose não verbal? Sim, Isso. pode responder e fecha isso, né? Que aí fecha logo, já atrasou 5 minutinhos a mais. Sim. Só respondendo, né? Na verdade, só complementando ali, né? O que eu falei, né? Toda hipnose ela é comunicação, né? Então, a hipnose não verbal, ela é uma outra comunicação, né? Na hipnose clínica, na hipnose transpessoal, nós usamos a conversação, né? Tem outras técnicas também, mas, né, só para a gente entender rapidinho a diferença, então, a diferença básica, né, seria essa, conversação, tá? A hipnose não verbal, nós também utilizamos comunicação, só que é outro tipo de comunicação, né? São outros estímulos, tá? Então, são sons, cheiros, né? A gente estimula ali os sensoriais realmente, tá? Tem outras diferenças, mas basicamente é isso. Então, gratidão, né, para todos, né, pela oportunidade, acesse, o André, a todos vocês que participaram. Se tiver alguma dúvida também, é só chamar, tá? A minha rede social é ilzavivia_, né? Também pode me adicionar. E é isso, então. Agradeço a todos pela oportunidade. Agradeço também pela compreensão, né? Também estou aí no processo de aprendizado, como eu disse, fui convidada, né, pela SES para estar montando esse curso, tá? E o meu foco realmente é a psicoterapia sistêmica, né? E a hipnose não verbal é ali a cereja do bolo, tá? Então, eu agradeço vocês pela compreensão, também estou, né, no processo ali de aprendizado. Com certeza tem profissionais aqui, né, muito mais especializados do que eu no assunto, né? Mas, assim, eu fui convidada, né, para estar montando esse curso com a minha experiência, com o que eu aprendi, com o que eu trabalho, com o que dá resultado para mim, e ele é um curso básico, né? Ele é uma base para quem ainda não trabalha ali com isso e que pretende depois dar continuidade, se aprofundar em todos os assuntos, enfim, tá? Gratidão, e da minha parte é isso, então. Ok. Bom, então, eu vou só deixar avisado que essa vai ficar gravada, essa
essa live aqui. E eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar as redes sociais de vocês, tá? Então, para quem estiver aí assistindo a gente, estiver até o fim, quando o vídeo sair no YouTube ou no Spotify, vocês vão poder ver na descrição, vai ter as redes sociais das nossas palestrantes aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estão aqui presentes, ao André Vila, ao Paola, a Marcinha, a Juliana, a Juliana, Márcia Martins, o Irmo Neto, a Renata, a Rosângela, a Maria Inês, a Lívia, a Isaías, o Tiago Lopes, a Selena Rodrigues, o Gogo Neto, o Gouveia, e também a todos aqueles que entraram e já saíram, né? A gente agradece a todos vocês aí presentes, a vocês também que estão aí nos assistindo, e agradecemos aos nossos palestrantes, tanto a Cecília quanto a Ilza Vivian. O nosso parabéns aí pela live de hoje, tá? E a você também que está aí nos assistindo no YouTube ou no Spotify, já deu o seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente crescer e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau, gratidão.